Querido Mestre Jesus, divina luz, divina presença nas nossas vidas e neste mundo, nos reunimos, Senhor, dando início ao nosso estudo desta noite e agradecemos, querido Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, a presença querida e carinhosa dos nossos benfeitores espirituais, que em teu nome se aproximam de nós, dos nossos lares, trazendo-nos a paz, trazendo-nos a esperança e a luz do mais alto. Pedimos, Senhor, que nos ensine a senti-los, nos ensine a sentir estes abraços que recebemos, destes seres que nos amam, que vêm até nós para orientarem os nossos passos, para orientarem o nosso aprendizado. Nós agradecemos, Mestre, a bênção que recebemos todos os dias. Que possamos, Senhor, estarmos atentos a cada uma dessas bênçãos, para que possamos não somente apreciá-las, mas também sermos gratos por tudo o que temos recebido das tuas mãos de amor e bondade. Que os ensinamentos, Senhor, deste livro, estes ensinamentos desta noite, possam ficar gravados em nosso coração, em nossa mente, para que estes ensinamentos, Mestre, ajudem-nos a construirmos o nosso futuro, que nós saibamos levar em conta o que estamos aprendendo, para nos tornarmos criaturas melhores. Nós agradecemos, Senhor, a presença da luz ao nosso lado, que cada um de nós possa extrair do aprendizado de hoje os frutos do conhecimento e do aprendizado. Que os nossos irmãos desencarnados que se aproximam para estudarem conosco possam, assim como nós, serem beneficiados pela luz e pelo amor. Fica conosco, Mestre. Abençoe o Alexandre, que fará a apresentação desta noite, que ele possa receber a intuição e que todos nós possamos sentirmos-nos abraçados pelo teu carinho, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Gi. Obrigado a todos. Então vamos lá ler a última parte do capítulo 4. Você libera aí, Gigi? Ah, tá liberado. Estão vendo aí? Sim. Então, é a Bem, terceira parte. Temos a terceira parte hoje do capítulo 4, né? Do capítulo Numa Cidade Estranha. Então, a primeira parte foi a Yuri, a segunda parte foi a Lu, e hoje eu finalizo ele. Hoje eu finalizo ele. Então, só para a gente relembrar, então é o resgate de Gregório, né? Eles estão descendo lá as regiões trevosas para esse resgate do Gregório. A mãe dele, que se chama Matilde, né? Ela viu o potencial de para poder agir sobre o Gregório.
Então eles acharam que era hora de descer e tentar buscar o Gregório, né? Então eles vão lá, vão relatando o que, que eles vão vendo durante a descida, essas regiões trevosas. Então eles falam da vegetação sinistra, né? Que havia árvores retorcidas, aquelas árvores, aqueles aves agourentas, né? Que o André Luiz descrevia como monstros alados, né? A gente até questionou se seriam formas pensamentos, se seriam seres humanos degradados ou simplesmente animais que, para sobreviverem naquele ambiente, haviam se adaptado, né? Eu pensei muito nos peixes abissais, né? Que são aqueles peixes que vivem no, nas profundezas do mar, né, 2.000 metros de profundidade, que eles parecem monstros, né, mas na verdade não são, são só adaptações para poder viver naquele ambiente inóspito, naquela pressão toda, né, muitos têm luzes próprias, muitos têm dentes enormes, então parece realmente monstros, mas é só uma reflexão. Então, durante o caminho, eles ouviam esses apelos e gemidos que vinham daqueles charcos, né, onde eles estavam passando, e o André Luiz relata que cada vez o ambiente ficava mais e mais sufocante, né? Então eles se sentiam cansados, tiveram que fazer uma adaptação ao ambiente, né? Tiveram a necessidade de densificar o espírito, né? E eu fiquei pensando quanto Jesus não deve ter tido trabalho para reencarnar aqui, quanto ele não deve ter tido que densificar esse espírito dele para poder reencarnar entre nós, né? Deve ter sido um bom trabalho, né? Então ele relata que eles começaram a inalar cada vez mais substâncias mais espessas, né, que dava aquela sensação de opressão no peito e essa sensação de asfixia, né? Então eles estavam, eu não lembro mais se foi o André Luiz ou o Eloy que faz esse questionamento, né? Por que Deus permite esse absurdo todo nessas regiões trevosas? Esse povo sofrendo, né? Aí o Gubi explica, né? Deus permite por razões meramente educativas, né? Ele não vai aniquilar uma nação quando ela, mesmo que ela esteja enlouquecida pelo poder, ela promove guerras sangrentas, não, ele vai deixar isso, né? Essas nações vão aprender pela dor e vão se integrar dessa forma à ordem eterna, né? Então, ele comenta também que periodicamente a matéria usada por tais inteligências é revolvida e reestruturada, né? A gente falou do fogo purificador que a gente viu num dos livros, né? Eu me lembrei de Sodoma, Gomorra, que são alguns casos de destruição de cidades, que nos parecem tragédias, mas que fazem essas entidades se movimentarem, né? Ao menos no mundo espiritual. Então, ele fala lá que, né, que os demônios, né, os genes malditos, demônios somos nós mesmos, porque provavelmente nós já passamos por essas regiões sombrias, né? Então, continuando aqui, Google começa a fazer as recomendações, né? Não esqueçam que em momentos difíceis de constrangimento íntimo, a oração é que vai mobilizar essas reservas mentais superiores. Então, ele fala que a oração é o único fio que liga eles ao plano superior, que os liga ao plano superior. Ele não fala, essa é uma opção. Ele falou, é a única coisa que nos liga com o plano superior, que pode nos ajudar a manter essas reservas mentais posicionadas com o superior, né? Então, Gubbio prossegue, né, dizendo que após a morte, milhões vão encontrar esses inimigos no medo e na vergonha de si mesmos, dos atos que cometeram, né, das vergonhas que eles, da culpa, né, que eles têm. Ele fala que nada se perde, todas as ações, palavras e pensamentos vão ficar registrados, né? E esses defeitos e qualidades vão nos acompanhar, sobretudo no mundo espiritual, né? Então, o espírito vai refletir a glória ou a viciação conforme o estado da mente, né? A gente até comentou sobre a maleabilidade do perispírito, né? Como a plasticidade, como ele é facilmente plasmado pelo pensamento, né? Então, esses espíritos revoltados acabam se organizando em coletividades, né, para exteriorizar essas tendências inferiores. Então, ele fala como vai fazer o resgate dessas pessoas, né, um questionamento. Aí ele fala, a lei do esforço próprio também funciona ali, né?
a lei segue essa lógica universal e não tem para onde escapar. É a lei. Então, requer a adesão íntima de cada pessoa para se transformar, e até que a pessoa resolva ascender, né, melhorar, mudar, ela ainda assim é aproveitada do jeito que pode, ela é aproveitada para ser útil e ajudar de alguma forma. Ele até dá o exemplo da minhoca, né, que a gente já comentou, a minhoca que trabalha no solo, vai e a minhoca que trabalha no solo e o peixe que vive na água, né? Então ele fala assim também é o homem, enquanto preso à inferioridade, vai atuar em atividades inferiores, né? Então a gente vai viver no nosso habitat natural, né? Então aqui começa a minha parte, né? Ele continua descrevendo como é que é essa colônia trevosa, né? Então ele fala lá, é um local estranho, nos parece um empório extravagante, né? Cheio de criaturas subhumanas, sem corpo carnal e vestidas de trapos imundos, né? Então ele fala lá que elas vagavam sem rumo, havia pigmeus, formas humanas deformadas, animais grotescos e haviam também plantas monstruosas, né? Então ele relata lá, a atmosfera era sombria, havia becos estreitos, despenhadeiros escuros, e a sensação era de terror e desolação, né? Ele continua descrevendo um pouco essa região, essa colônia trevosa, e André Luiz olha e fala assim: nossa, seria um ótimo material de estudo para criminologia e a psicanálise, né? Aí ele cita Cesare Lombroso e Freud. Lombroso, essa foto da esquerda, e Freud, essa foto da direita. Os dois, ambos trabalharam a questão da criminologia, cada um com seu ponto de vista, né? Freud mais dentro da psicanálise. Então, Lombroso era um médico criminal. Eu vou passar muito rapidamente isso, é interessante, mas. Então, Lombroso é um médico criminalista, ele era italiano, né? E ele explicava o crime através do corpo, assim, hereditariedade, anatomia. Então, por exemplo, ele falava, o formato do crânio, um formato do crânio específico pode justificar uma tendência criminosa, né? Então ele ia bastante na hereditariedade e na anatomia das pessoas, dos humanos, né? E Freud era um médico neurologista austríaco, ele foi o grande fundador da psicanálise. Para ele o crime era explicado pela mente, né? E ele fala quando a voz interna, que ele chamava de superego, que é o que dá limites, está ausente ou rígido demais, a pessoa perde o equilíbrio entre a culpa e as regras e tende a virar um criminoso, né? O que que acontece aí? As teorias me parecem complementares, mas eram incompletas, porque nenhuma delas levava em conta as dimensões sociais e nem as dimensões espirituais, né? E para nós, no espiritismo, né, o criminoso é visto como um espírito em evolução. O crime é fruto de escolhas equivocadas ou de um atraso moral, uma aprendizagem incompleta, né? E então esse crime reflete esses atrasos no progresso moral, mas a reencarnação e o livre-arbítrio vão permitir que a gente repare esses erros e evolua, né? Então, para resumir, Lombroso via mais o crime ligado ao corpo e à biologia, Freud era mais um estudo mais sobre a mente inconsciente, e o espírito leva em conta muitos fatores, né? Entre eles o espírito, a reencarnação, né? O progresso moral que a gente adquire a cada reencarnação, né? Só para a gente dar uma pincelada nisso. Então ele continua, né? O Gubi continua explicando, né? Que trata-se de uma colônia purgatorial muito, muito extensa, muito grande, e os espíritos lá estão em penitência regenerativa, né? E aí ele fala, havia muitas inteligências subhumanas vivendo como seres intermediários entre macacoides e homens primitivos.
Muitos são espíritos rudes que fazem serviços pesados ligados à natureza. Então, eram espíritos que se deixavam influenciar facilmente, vivendo em sintonia com outros espíritos e sendo dominados por espíritos desencarnados mais fortes, né? Eu pensei muito que isso me parece os espíritos elementais, que a gente já viu em alguns casos, né? Esses espíritos ligados à natureza. Então ele fala lá, havia inteligências subhumanas, vivendo como seres intermediários entre macacóides e homens primitivos. Mais acima ele cita também na descrição que havia pigmeus, né? E que são espíritos rudes, né? Fazendo esses serviços pesados ligados à natureza. No livro dos Espíritos, o Kardec cita esses espíritos, mas não denomina como espíritos elementais, fala que são espíritos ligados à natureza, acho que é uma denominação que vem depois. Mas Kardec fala sobre esses espíritos de evolução inferior que são ligados à matéria e ao meio ambiente, né? Kardec descreve esses espíritos ligados à natureza como espíritos de pouca evolução, que ainda estão em estágio de aprendizado e que na maioria das vezes vão agir por instinto sobre os elementos da natureza, como se fossem operários, né? Como a gente viu, são espíritos rudimentares, acho que por isso até que eles são, que a gente vê que esses espíritos inteligentes que a gente viu, né, nesse capítulo, conseguem manipular facilmente esses espíritos. Então ele fala aqui que no mundo espiritual as desarmonias ficam muito explícitas, né? Então ele dá alguns exemplos, né? Ele fala que o espírito expressa essas deformações mentais, né? Então ele dá três exemplos. Ele fala do guloso, né? O glutão, que fica com um aspecto físico deprimente, né? Cita também os alcoólatras, que praticamente vão rastejar no chão como um verme, vão ficar prostrados, né? E as mulheres que comercializavam o corpo, que apresentam uma máscara triste e dolorosa, né? Então a gente vê que no mundo espiritual as paixões vão se revelar de forma mais cruel e explícita, né? É aquilo que a gente já tinha falado, né? A plasticidade e a maleabilidade desse corpo perispiritual. Então ele fala um pouco assim, a cidade tem milhares de alienados e enfermos, né? Então ele fala, se os médicos da Terra viessem aqui, eles iam enxergar muitas e muitas doenças, né? Então ele fala assim, ó, eles veriam aqui nesse plano, amnésia, psicastenia, que seria a psicastenia, seria cansaço mental e exaustão emocional, loucura e muitas neuroses graves, né? E Gulb fala que a cura só é possível com o tempo, a piedade divina e com a intervenção de espíritos missionários, como tantos que a gente já viu que tem lá trabalhando no plano, né? Então ele explica um pouco como se passa essa vida social na colônia, né? Ele fala que são estruturas sociais muito frágeis, quase infantis, tem muita ociosidade e a desordem lá. Então, e os espíritos praticavam vampirismo espiritual entre eles desencarnados e encarnados, né? Então havia um desejo intenso desses espíritos de retornar ao corpo físico, porque eles estão altamente ligados a essas sensações terrestres, né? Eles precisam viver isso. Então acho que isso é o ponto alto, esse próximo item é o ponto alto da minha parte. É uma reflexão muito importante para a gente. E ele fala, né, que uma sociedade que é uma sociedade que vive do furto psíquico, né? Então, ele depende das forças vitais dos vivos, né? Isso implica em várias coisas no nosso plano aqui na Terra, né? Isso impacta fortemente sobre nós, né? E mais tarde a gente vai conversar sobre isso, mas então eles continuam, a gente volta à história aqui, eles continuam a atravessar essa parte sombria da cidade, né? Cheia de becos, partes escuras, plantas monstruosas, pigmeus. E eles chegam e eles sobem uma rua íngreme
e chegam num planalto, onde eles enxergam vários palácios imponentes. Ele descreve que havia muitos carros puxados por escravos, e havia muitos animais. E aí ele descreve que André Luiz escreve que a cena lembra grandes cidades do Oriente há 200 anos atrás. Aí eu fiz uma imagem aí aqui. Eu não gosto muito de usar imagem aí, porque eu acho que a nossa criatividade é mais rica do que o aí ainda, do que essas imagens. Mas dá para a gente ter uma noção aqui do que deveria ser. Então eles vão, na hora que eles entram nesse planalto, né, cheio essa área dos palácios, né, eles são abordados por um homem alto, com a aparência de um policial, né, só que ele tinha um aspecto, ele era muito alto, tinha um nariz curvo e olhos felinos, né, e ele se aproxima e pergunta o que que eles estão fazendo ali. Então eles explicam que estão procurando o sacerdote Gregório, né. Essa entidade os leva até Gregório, né? Tinha uma casa, um casarão no meio dos palácios. Eles, eles são levados até lá, onde fica o Gregório. Aí Gregório olha desconfiado para eles e permite a entrada. Pergunta quem indicou vocês para virem aqui, né? E aí eles respondem que é uma mensageira chamada Matilde, né? Que é a mãe dele. E aí o Gregório tem uma reação, ele, ele treme um pouco, segundo a história, ele treme um pouco fisicamente, mas ele diz que não se lembra exatamente de quem é, né? Então, e aí Gregório fala, mas eu só vou poder atender vocês no dia seguinte, hoje não, né? E aí vem um outro servidor que leva os três para um porão escuro, onde eles vão ficar até o dia seguinte. Então, André Luiz até relata que o sentimento deles era de receio e ansiedade, e eu teria bastante medo. Mas a história termina aí. Eu acho que o próximo capítulo vai explicar bem o que vai se passar com os três, né, junto com o Gregório. E eu peguei aqui, para nossa reflexão, eu peguei três ou quatro pedacinhos de um estudo da Associação Médica Espírita que usaram os áudios da doutora Marlene Nobre. Então, eu peguei alguns pedacinhos que eu queria passar para vocês para ajudar na reflexão aqui. Então, ela fala da região, esse primeiro áudio, ela fala das regiões trevosas versus umbral, né? E essa questão da densificação do espírito também, porque é engraçado, porque a gente viu muitas histórias do umbral, né? A gente vê muitas histórias do umbral, mas é mais raro que a gente vê essa descida toda e eles indo para uma área mais densa ainda, mais abaixo da crosta terrestre. Então é um pouco isso que ela fala aqui. Vamos escutar. Eu vou colocar aqui, vocês me falam se vocês estão escutando. Está bem claro. Está escutando? Sim? Sim. Vou voltar aqui. Eu acho que deve deixar bem claro para o ouvinte que eles estão descendo. E cada vez mais. O que significa que eles vieram de colônias espirituais, vieram de postos de assistência e foram entrando pela crosta abaixo da crosta. Se nós falarmos em termos de localização de umbral, então realmente essas zonas estariam bem abaixo do umbral denso. Do umbral grosso denso. Então, o umbral vai do resto do chão a 1.000 quilômetros para cima, umbral. E as trevas, onde eles estão entrando, vai da crosta para baixo até o centro da Terra, certo? Então, eles estão descendo aqui, descendo, e como nós vimos, o que Gúbio traz como lembrança para o André Luiz e para os caravaneiros. Ele diz assim: segurem vocês que nós estamos entrando num mar de lama, de lodo, e que vocês não devem reagir.
como se eles estivessem dentro de um escafandro. Então, é por isso que as entidades não estão percebendo eles. Eles não estão ainda envolvidos do material daquele plano. Vou passar todos aqui, a gente pode conversar depois. Eu acho que deve deixar bem claro. Então ela fala um pouquinho nesse segundo áudio de quem são esses espíritos que habitam essas zonas, né? Como a gente viu lá, ele fala que somos nós mesmos. Então, né? Ficou claro que nós todos já passamos por essas regiões sombrias. Os demônios somos nós mesmos. Por que é bom a gente constatar isso de uma forma realística? Porque as pessoas supõem que o diabo ou o demônio é alguém fora, né, da jurisdição humana. É alguém que nasceu diabo, morre diabo, foi criado diabo. E aqui fica bem claro que somos nós mesmos. Não há diferença. O que acontece é que essa situação perdurou até o momento em que a gente descobriu que estava errado, que precisava pegar outro caminho. Aí deixamos de praticar esse mal tenebroso e apavorante que está aqui. E aí? É isso, vamos para o terceiro áudio. Então aqui ela fala um pouquinho desse intelecto versus moral, que de fato nem sempre caminham juntos, né? Infelizmente, não há vaso comunicante entre intelecto e sentimento. As coisas não evoluem juntas, elas estão separadíssimas. E aí dá todo o desastre que nós estamos vendo aqui. São inteligências muito desenvolvidas, mas que têm zero de sentimento. Isso. Infelizmente, não há. E o último, que é dessa questão do furto de energias psíquicas dos encarnados, né? Isso sem dúvida é um assunto muito importante para a gente refletir. Isso é de uma importância fora do comum, porque nós estamos vendo que os espíritos que habitam a cidade estranha ou todos esses ambientes aí são espíritos do furto psíquico. Não fazem nada e não deixam os encarnados fazerem nada. Porque eles necessitam de retirar dos encarnados os fluidos com os quais eles se alimentam. É por isso que toda a ação no bem, toda a parte espiritual é combatida por eles. Tudo aquilo que vai tirar o ser humano da ociosidade e vai entregar ao ser humano melhores perspectivas espirituais, eles são contra e se colocam contra. Então, vocês podem fazer ideia do seguinte: se a Terra quiser passar de mundo de prova e expiação para a terra de regeneração, ela terá que se livrar dessa parte mais inferior da espiritualidade, porque esses espíritos vão continuar com o furto psíquico, e continuando com o furto psíquico, as camadas dos encarnados que oferecem esses fluidos vão ser ociosos, vagabundos, criaturas que não gostam da espiritualidade, que vão continuar com vícios e com tudo aquilo que para nada serve. Então, é isso, meus queridos. Essa apresentação. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Lê. Muito bom.
Então Coisa, vamos. né? Que coisa. Eu ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que a gente está te ouvindo baixo. Tá, tá longe. Vocês estão ouvindo a gente? Estão ouvindo bem? Não. Não, eu ia falar que assim é assustador, né? De imaginar um lugar como esse, né? E de imaginar criaturas vivendo num lugar como esse. Criaturas que abusam e exploram outros que são explorados porque estão ainda numa condição ainda tão inferior, né? Que não conseguem reagir. Enquanto que outras vivem nesses lugares, dominando o lugar, né, exercendo o papel de comando, né, mantendo na escravidão esses seres, esses espíritos que não, que estão ainda numa condição espiritual ainda inferior e que não conseguem reagir. Achei muito interessante quando ele liga tudo isso à situação mental, né, ele diz numa frase aqui que a mente, ela só para não. Ele fala que a mente, a atividade mental marca o perispírito. Então, o quanto é importante, né, a mente, né, se a gente fica, se a nossa mente, ela impregna, né, no perispírito. Então, ele dá os exemplos, né, do guloso, dá o exemplo do alcoólatra, dá o exemplo da. Então, quem vive, né? Quem se mantém mentalmente numa situação acaba construindo para si o mundo onde vive, né? E é assustador também o tempo que leva para poder sair de um lugar desse, porque não é somente a, a, a ajuda divina, né? É preciso que o espírito queira sair dali, né? É preciso que o espírito reaja para sair dali. Então, são vários fatores que implicam numa mudança, né? Quantos espíritos que vão passar ali muitos e muitos, às vezes séculos, porque não tem a vontade da mudança. Então, isso é outro, acho que é algo muito, muito perigoso, muito sério, né? Porque às vezes a gente vê aqui no mundo, né, encarnado, as pessoas que não reagem e não mudam, porque falta vontade, falta o desejo de avançar, né, de se transformar. E é a mesma coisa no mundo espiritual, né? Nesses lugares, se não existir um ensejo de mudança, né? Um trabalho para mudança, os benfeitores não podem fazer muita coisa, né? Não tem muito como agir. Eles têm boa vontade, assim quando tem uma frestinha que entra um pouquinho de luz, eles correm para ajudar, né? Mas se não existir esse pouquinho de boa vontade para mudança da parte desses espíritos, eles vão ficando ali, vão ficando ali. E a gente vê uma, uma renitência, né, de certos espíritos que não fazem nenhum esforço, né, para sair, estão acostumados com esse tipo de vida, né? Então acabam se acostumando, assim como a gente vê aqui no mundo, né? As pessoas se acostumam com uma vida, com um ritmo de vida e não querem fazer, não querem sair daquela vida que levam. Então, é bem complicado, né, para a gente. A doutora Marlene fala, meu Deus, se não existir um trabalho desses espíritos, né? Se não existir um deslocamento desses espíritos, o mundo não vai mudar nunca, porque eles estão nos sugando, eles sugam a nossa energia, sugam os nossos fluidos. Então, às vezes, eu tava falando aqui para o César, hoje me sugaram. Hoje eu tô quando a gente às vezes se sente sugado, né? Você chega em casa, você não tem energia. Então, às vezes, muitas vezes eu sinto a cabeça muito pesada. Então, porque nós estamos, né? Todos juntos, vivendo misturados e gente que convive com muita gente em sala de aula e todos os dias, né? Cruzando com muita gente. Às vezes a gente tem muita da nossa energia que é puxada mesmo. Mas é isso, é um capítulo muito, muito interessante porque nos dá uma ideia, né, do que existe na nossa crosta. Oi, Yuri. Oi, boa noite. Obrigada, Lê. Então, uma questão, César, porque assim, eu achei muito interessante essa parte quando fala sobre essas criaturas, não sobre humanas, não? Então, assim,
No, uma das questões, a Ale falou dessas questões no livro dos Espíritos e eu tinha pegado a pergunta 540. Então, aí ele fala que esses espíritos que estão fazendo um ensaio para a vida e que muitas vezes eles atuam pelo instinto. Então, aí ele fala, não, se eles têm esse raciocínio, instinto. Ele fala que alguns sim, alguns não. Por exemplo, esses espíritos que estão ali, César, que fala André Luiz, eles são sobre-humanos, estão agindo sobre instinto e estão obedecendo esses espíritos mais malos, mais evoluídos. Mas, por que eu vou tentar assim por que tem alguns que estão, por exemplo, atuando aí nessas zonas que são sobre-humanos e tem outros que estão atuando, o que eu entendi que estão atuando na Terra agora, os mesmos espíritos entre o primate e o homem primitivo. Então, existem esses nas duas esferas. Eu isso que entendi, pode ser? Só um segundinho, Yuri. Eu quero só ver um termo aqui. Sub-humanos. Sub-humanos, Sobre-humanos, sim. não sobre-humanos, porque aí Não, seria sobre-humanos, não. sub Eu é abaixo do humano. abaixo, sim. É porque ele fala entre os primates, macacos e homem primitivo. Está Isso. entre esse intermédio. E a tua Mas questão é por que que eles estão ali nesses lugares? não, não, minha pergunta é se eu entendo que estão aí nesses lugares, nessas zonas mais baixas, mas também estão nas zonas aqui, por exemplo, na Terra. Por que Sim. que alguns estão Então, na qual faz natureza? Por que que alguns estão na natureza, por exemplo, aqui na Terra, e outros estão lá sob... isso? Porque qual é que faz a diferença que um está lá e outro está nessa zona se estão no mesmo nível primitivo, entre primitivo e macaco? É isso que eu quero saber. A gente precisa ver se nós estamos falando do mesmo tipo de espírito, né? Porque a questão é, será que esses espíritos que estão trabalhando na natureza são os mesmos destes? Não está dito aí, né? Então, nós podemos ter espíritos sub-humanos, né, que estão servindo, né, nas fileiras de espíritos que servem na natureza, mas podemos ter espíritos sub-humanos que ainda não chegaram nesse nível, né? Ou, por exemplo, peguemos os animais da Terra, ou a classe dos chimpanzés. Tem alguns que são altamente adestráveis, que podem até realizar tarefas, e outros que não. Você tem cachorros que são bravios e selvagens, e você tem cachorros que são Dóceis. cachorros dóceis, né? A gente não pode generalizar e achar que é tudo igual, né? E André Luiz não dá precisão sobre isso. Allan Kardec fala no livro dos Espíritos de espíritos intermediários, que ainda não são humanos, mas também já não são mais animais, né? Eles estão no processo evolutivo, que podem servir nos mais diferentes lugares. Agora, o que leva a que estes espíritos estejam neste lugar, né? Nós não temos essa informação, né? Infelizmente, nós não temos a informação. Então, eles podem ser culpados por serem inferiores? Não, né? Às vezes eles foram por serem dóceis e por serem ingênuos e por não terem razão, eles podem ter sido simplesmente forçados por essas inteligências a servirem, né? Como você obriga, por exemplo, um animal a servir, né? Ele pode servir a uma boa pessoa, mas ele pode servir a uma pessoa má, Os escravos, por né? exemplo. Então, mesmo os escravos, né? Nós temos ali espíritos de condição humana que estão escravizados por esses espíritos pela força mental. Por que eles não conseguiriam fazer isso com espíritos ainda mais inferiores, né? Então, talvez uma das possibilidades sejam simplesmente eles estão ali porque acabaram nas mãos desses espíritos, mas para eles tanto faz estar ali como estar em qualquer outro lugar, porque eles não estão ali num caráter de punição moral.
eles estão ali em desenvolvimento e são usados por esses espíritos simplesmente porque podem ser usados, né? Então, por exemplo, quando os portugueses, os europeus invadiram, né, a América do Sul, no Brasil, né, havia uma grande tribo no interior de São Paulo que eles eram absolutamente dóceis. E havia uma outra, né, lá na região dos Goitacazes, que hoje é o Rio de Janeiro, que era extremamente violenta, né? Era impossível chegar perto deles. Eram guerreiros né? Então você tinha na mesma região dois povos que evoluíram paralelamente, mas que tinham naturezas muito diferentes. E o que que aconteceu com os que eram dóceis? Bom, eles foram escravizados facilmente, né? A gente pode dizer que azar, né? Mas os que não eram dóceis acabaram sendo mortos, porque os portugueses queriam a terra e tiveram que matá-los, né? Então, nós vemos que o fato de muitas vezes serem espíritos ignorantes, dóceis, sem razão, eles são escravizados, como os animais são escravizados no nosso mundo, e Como eles não vão escolher a que senhor eles vão servir, né? Então, André Luiz, infelizmente, não dá mais informações, né? mais que isso, né? Mas o que o Alexandre falou, né, dos peixes que se adaptam a regiões, nós não podemos esquecer que o meio espiritual, ele é um meio material. E ele certamente desenvolve vida, né, como a vida se desenvolve na Terra, né, nos lugares mais inóspitos e estranhos, né? Eu lembro até de uma experiência que foi feita uma vez, que reproduziram um ambiente, né, do planeta Vênus e, e ele é um planeta onde chove ácido sulfúrico, né? Então, altas temperaturas, ventos terríveis e tem rios de ácido sulfúrico, né? Chuva de ácido sulfúrico. E eles que recriaram esse ambiente no laboratório e depois de, né, não sei quanto tempo, haviam bactérias que sobreviviam naquele meio, né? Então a vida, ela vai. Por que que no plano espiritual? Por que só vai ter passarinho bonitinho em nosso lar e não vai ter passarinho nesse lugar, né? Por que vai ter vida em nosso lar, nas florestas de nosso lar, e não vai ter nesse lugar, né? Vai ter, porque a vida se desenvolve no meio material em que ela está, né? Por meios que nós não conhecemos ainda, nós não temos os detalhes dessa biologia, né? Nós mal sabemos a nossa, na verdade, né? Estamos começando a entender a nossa biologia, mas tem um monte de coisa que a gente não entende ainda, né? Que dirá a biologia das dimensões espirituais, né? Então, é isso, eu imagino que seja isso, né? São espíritos simples que acabam escravizados, Obrigada. né? Eu Porque, queria né? falar. Pode ir. Não, eu queria falar de outra coisa, porque dessa parte do vampirismo, no sentido que eu estou fazendo uma desparasitação, não sei se fala também em português, estou fazendo uma desparasitação, e o programa não fala, não, como você, qual é o método mais eficaz? Ele dizia, o método mais eficaz é parar de alimentar os parásitos, finalmente. Então, um pouco essa fez pensar essa questão de vampirismo é a mesma coisa que o doutor Marlene falou, porque a gente sabe que a obsessão espiritual é a lei de sintonia, então se a gente quer desfazer-se de nossos irmãos mais menos agraciados ou mais menos bons, a gente tem que esse, não trabalhar na vigilância dos pensamentos, cultivo dos sentimentos mais nobres, a prática do bem. Então, isso, não como o obsedado somente estamos nós emitendo essas emoções e o obsessor somente amplifica finalmente. Então, é o nosso próprio trabalho, não alimentar eles. Isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Cezinha? Boa noite. Continuando
nessa questão que vocês estavam falando desses grupos, esses instintos, eu acabei dando uma rápida pesquisada porque eu lembrava que na biologia, a gente estava biologia, tinha um termo, né? Por exemplo, numa matilha tem o lobo alfa. E o lobo alfa, ele acaba conduzindo a matilha e por alguma razão a gente pensa assim, ué, mas os animais todos seguem instintos, né? Mas nos grupos dos animais, os próprios instintos, tem alguns instintos que se desenvolvem de uma forma diferenciada. E ele acaba sendo um lobo alfa porque ele acaba tendo compreensão melhor daquele grupo, né? Então, quando esse lobo ataca, outros atacam também. E o termo disso é mimetismo comportamental. E que também se repete muito com o ser humano, né? Já fizeram experiências de seres humanos ficarem numa fila sem ter nada, né? Eles vão chegando. Então, talvez, como a gente vem de uma fase de evolução primitiva e a consciência, ela passa por um processo de instinto, né? De viver nessa questão do instinto. Não sei até que ponto que não faz parte desse processo de evolução da própria consciência conseguir chegar a um ponto de se separar da necessidade de copiar grupos, ou se ela copia grupo porque ela se sente segura, ela se sente num núcleo de segurança. Então, acho que tem esses líderes, esses espíritos que são os mais, que são considerados ali no livro dos espíritos, os inteligentes, mas que são os mais maus, assim, né? Que acabam entendendo dessas questões de manipulação, que provavelmente acabam, tendo todo esse grupo de outros espíritos que seguem-os e entram nesse estado de manipulação. Então, eu não sei até que ponto que nesses grupos, né, não tem muitas almas ali que estão realmente dormentes em relação à capacidade dela de manifestar consciência, estão praticamente seguindo tendências ou estão completamente fixadas, né, nessas sintonias que fazem com que esses grupos trabalhem de uma forma mais negativamente, né? Obrigado, Cezinha. A questão, né, de grupos e tudo isso nós somos seres grupais, né, e é natural que haja, né, um comportamento de grupo no ser humano, como há nos animais. Mas exatamente a evolução nossa é justamente, né, quando nós começamos a não ter mais comportamentos oriundos da faixa animal, né, ou mesmo da faixa humana, né, que refletem esses condicionamentos animais, é porque nós estamos realmente tomando, né, em mãos a nossa própria existência, né? E nós não podemos esquecer que nesse início de capítulo, né, nesse e nos outros, André Luiz destaca que esses espíritos que estão nesses lugares, inicialmente eles se refugiam nesses lugares com vergonha, com culpa, com preguiça, né? Com ignorância, com vícios, e eles querem um lugar onde isso é normal, né? E acabam prisioneiros, porque aí passa a haver um efeito de grupo, né, que reforça isso, inicialmente os protege, mas depois reforça isso e vira uma prisão, porque aí você, mesmo quando não está mais satisfeito ou confortável, você já não pode sair do grupo, né? Então, e lógico que os espíritos muito inteligentes, né, usam isso o tempo todo, mas a gente olha para isso, eu falei hoje, né, de manhã, eu e a Giovana indo para o trabalho, nós comentávamos isso. Eu fico encantado de ver a surpresa das pessoas com o livro Libertação. Eu falo, mas por que eles estão surpresos? Basta olhar a Terra, é tudo igual, né? Quem tem olhos de ver, você vê uma manada que virou a humanidade, né? Repetindo slogans, né? Você tem lá uma mulher branca, é,
de uma universidade americana gritando Free Palestine, né? E você vai perguntar, por que que você estava falando? Você sabe que as mulheres lá têm que andar cobertas, não estudam, não pode ler, não pode, tem que obedecer o marido tem direito de bater, não sabe nada, mas está lá gritando. Então, entendeu? Você vê uma massa de ignorantes, né? Gritando slogans, obedece por quê? Porque é a preguiça, ninguém quer estudar, ninguém quer pensar, ninguém quer ler, né? Então as Vai atrás, pessoas, é né? mais fácil seguir a manada, é confortável, né? Então, não é diferente da Terra, né? É igualzinho à Terra. Você vê pessoas seguindo líderes que são ridículos, que você olha, você fala, que é isso, né? O que que tem essa pessoa para ensinar para alguém, né? O que que ela fala que acrescenta uma vírgula na vida de alguém? Nada. Mas está cheio de fã e adorador, mas e é isso, né? O comportamento grupal ele é Hassurran, né? Ele te dá segurança, ele te dá conforto, você se sente parte de né, de um todo. Você se sente A gente protegido, pensando com você se todo mundo, sente você acha que tá parte, né? certo. Você se sente parte de alguma coisa, E quando você né? pensa como os outros pensam, a maioria, você acha que você está certo. Você acha que está certo, porque você está repetindo o que todo mundo repete, né? Tem umas fotinhos que aparecem, às vezes, quando tá todo mundo indo para um lado, desconfie. É, Desconfie, porque tem alguma coisa, né? Então, porque quase sempre a maioria está errada, né? Na história, a maioria sempre esteve errada. São poucos que sabem, né? E tem essas pessoas que têm a coragem de ter uma opinião diferente, que são capazes de argumentar, de raciocinar, de mostrar as coisas. E óbvio que você não vai ser amado pela maioria, mas aí, quando você chegou nesse nível, você já começou a sair do instinto de conservação, do mimetismo comportamental, né? Você já começou a sair desses condicionamentos grupais que acabam conduzindo milhões de pessoas diariamente, né? Na Terra não é diferente desses lugares, né? Aqui é igualzinho. Então, né, você tem líderes loucos, oportunistas, né, que manipulam hoje facilmente milhões de pessoas, né? E é impressionante como isso está presente no mundo. Então, é realmente um fenômeno que a gente que está estudando para começar a se libertar espiritualmente, isso é uma coisa muito séria, né? Agora, isso dá trabalho, né? Nós temos quantos centenas de pessoas aqui conosco hoje, né? Talvez no mundo espiritual tenhamos algumas dezenas, mas aqui encarnados é uma minoria, né? Então é isso, porque é uma minoria que está, né, acordando e está percebendo que precisa aprender a pensar, aprender a andar com as próprias pernas, a não seguir líderes, né? Você vê gente que você fala, Jesus Cristo, aquelas igrejas, né, oportunistas, com pastores claramente roubando a pessoa, padres desonestos, né, políticos, e a multidão andando atrás do cara, né, um lixo, não diz duas palavras que presta, mas, né, e você vê que mas não tem. Os espertos se aproveitam, né? O velho ditado que tem no Brasil, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E, e nós vemos que é isso na humanidade, nesses lugares do mundo espiritual, e é um baixo nível danado, né? Agora, se esses espíritos estão vampirizando a terra, dá para a gente entender por que que a coisa está complicada, né? Porque André Luiz está falando de uma cidade do plano espiritual, né? Mas isso deve ter por tudo. Como nosso lar também não é a única colônia espiritual superior, né? Superior comparado ao resto, né, do que está mais para baixo, espiritualmente falando. Nós vemos, por exemplo, que aquela mulher que chega nas portas de nosso lar chega caminhando, né? E da onde que ela veio, né? Quer dizer, essas zonas espirituais são como a Terra, né? Eu posso entrar no México caminhando,
ou posso entrar de avião, ou posso entrar com um convite, né? Mas, né, você pode chegar, eu posso chegar no México, né? Eu posso chegar em qualquer lugar, né? Então, é entre aspas, né? Ela não pode entrar porque ela realmente foi bloqueada ali, mas ela conseguiu chegar até na porta, né? Nos portões, que mostra que as zonas espirituais são como as zonas geográficas da Terra, né? Existem conexões, existem caminhos. E então é uma realidade muito grande, né, que a gente está descobrindo. Oi, Adriana. É, e aí o Allan Kardec diz, né, que na grande parte do tempo nós somos controlados, né? Mas eu estava pensando, e essas pessoas se acham totalmente livres, né? Ah, eu sou livre, eu penso como eu, né? Eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero. Elas nem imaginam, gente, que elas são totalmente manipuladas. Elas não têm nenhuma liberdade, né? Estão totalmente presas a essas entidades que elas nem imaginam que existam Não e não só têm a eles, né? mínima Muita ideia. gente. Não, Nós, com nós, conhecimento espírita, temos a possibilidade de escapar disso. Mas imagina as pessoas com zero conhecimento, que nem porque imagina tudo isso. porque a gente já está aprendendo como se proteger, né? E como o André Luiz disse, o único meio é a oração, né? Que é o que nos conecta realmente com o alto e nos deixa livres realmente, né? Agora, eles não têm nem ideia disso, né? Exato. E oração, né? E, e procurar, né? Crescer, se informar, ler, estudar, né? Sei lá, né? Você não tem tempo, assina, né? Brasil Paralelo lá, né? Eles produzem dezenas de vídeos de coisas interessantes, históricas, né? Que explica o que que é fascismo, o que que é tal coisa, né? Você tem, né? Por um preço ridículo, né? Você paga lá R$ 120 num ano, né? Você tem o curso de filosofia do Olavo de Carvalho, né, você tem gente boa, né, que tá trabalhando, explicando. Agora, tá tudo disponível. Agora, a pessoa quer escutar a Rede Globo, CNN e achar que está bem informado, né? Você vai pensar como todo mundo e vai pensar o que eles querem que você pense, né? Brasil Paralelo é maravilhoso, né? Exato. Tem até coisas disponíveis na internet, né, que você pode achar de graça. E são coisas extraordinárias, né? Que quem quer estudar, quem quer Tem que saber, entender as quem coisas, quer né? entender as coisas, né? De história, de filosofia, do que está acontecendo no mundo, a gente precisa se informar. Por quê? Porque senão você vai pensar com a cabeça dos outros, né? Então, assim, nós não precisamos estar certo o tempo todo, nós precisamos estar buscando a verdade o tempo todo. Sinceramente buscando a verdade, sinceramente buscando entender, né, e pedindo auxílio superior, porque do mesmo jeito que existem esses milhares de espíritos, né, se festejando, né, a comida abundante que eles têm nos fluidos inferiores da humanidade, da preguiça intelectual, da má vontade, né? Nós temos também os espíritos superiores que estão amparando aqueles que querem, né, que oram, que estudam, que leem, né, que querem, que participam, que querem crescer, né? Os espíritos superiores é tudo lei de afinidade, gente. Né? Por que que só os nossos irmãos ignorantes podem agir? Não, né? Então, desde que você comece a sair desse ciclo vicioso, você começa a receber o auxílio das mentes que se afinam com a sua. Eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero saber, eu quero me melhorar, eu não quero ter vícios, né? E então a gente passa a receber o auxílio dos benfeitores.
Mas é impressionante que quando eu li Libertação a primeira vez, eu fiquei muito impressionado. Agora, esse momento que nós estamos agora estudando, eu falo, Senhor, né, basta olhar a Terra, né? E você vai ver regiões inteiras do nosso planeta que celebram o crime, né? Que bandidos viraram heróis, são esperados na frente de cadeias como se fossem estrelas de cinema, né? Então, a gente percebe que a humanidade está passando por um momento de muita turbulência, é, e para nós, a gente não deve se assustar com isso, né? Nós estamos aqui para quê? Né? Para aprender, para crescer, para auxiliar. E esse momento é um momento, inclusive, de oportunidades para nós, né? De trabalho, né? Há gente César, que precisa de ajuda, vamos ajudar. Oi, Cezinha. eu vejo que agora, né? Por exemplo, faz acho que um ano, poupando em pouquinho, eu passei ali perto da McGill e ali um centro de uma super inteligência aqui no Canadá, uma parte de uma faculdade, tinha um acampamento que os estudantes fizeram pró-Palestina. Então você fica pensando, né? De repente você é um estudante, você está com um pouco de baixa estima, está dentro da sala de aula, aí vem aqueles pessoas batendo no peito, falando alto. Assim, eu aqui para proteger o meu filho agora foi para o high school, né? Eu, para proteger o meu filho, eu converso com ele de Jesus e eu falo, Félix, isso, infelizmente, tem que te fazer vou te pedir uma coisa. Você fique em silêncio sobre o que a gente conversa em casa, porque aqueles que também conversam de Jesus vão chegar em você. Não sai manifestando, não sai falando aqui no Quebec para ninguém isso. Eu tentando proteger, né? E você se coloca coloca-se num local de sem opinião. Se alguém começar a falar assim, você isso, aquilo, você fala, ah, não pensei ainda, vou pensar, eu estou mais preocupado em ajudar. Eu falei, cria respostas que se esquivem, porque tem muita gente que não tem um pensamento, não tem inteligência emocional, e aí essa pessoa sem inteligência emocional, ela é sugada completamente. Então, isso é uma fase que às vezes eu me preocupo muito. Agora que ele foi para o high school, né? Era como eu sentisse que eu estava colocando meu filho num mando de lobos, né? Porque, mas eu sei que ele tem que passar por essa experiência. Então, é realmente muito sério como que a mente pode ser atrapalhada. E já vai fazer um tempo, acho que eu tive um sonho que para mim foi muito revelador dessa situação toda. Eu sonhava que nós estávamos num labirinto e qualquer caminho que você ia, você tentava buscar alguma conquistar algo, era se fosse carreira, diploma, e você chegava nesse labirinto, você conquistava alguma coisa, você se perdia de novo. E continuava perdendo o tempo inteiro. Aí nesse sonho, eu ali começando a entrar um pouco num certo desespero, eu falei, mas como sair disso daqui? E naquela hora, algo me falou, olha para cima, porque eu estou aqui em cima. E na hora que eu olhei para cima no sonho, tudo desapareceu. E ali eu entendi. Busca aqui Deus, porque a hora que você olhar para Deus, esse labirinto ele some da tua vida, né? Então, eu fico eu tento passar essas coisas aqui pro meu filho como proteção, mas eu muitas vezes eu fico bem preocupado em tudo que está ao nosso redor. A gente tem que preparar com muita conversa, né? E um jovem, né? Ele não está preparado para discussões desse tipo, né? Ele precisa conversar com os pais, inicialmente, né? É importante que ele se abra com os pais, é importante que ele ouça dos pais, né? O contrapeso a tudo isso. A gente não deve realmente recomendar à criança que se coloque para brigar com que, né, Discutir. não precisa disso. O que ele precisa é ter alguém com quem ele possa trocar ideias, alguém Chega em casa e conte, né? que ele conte, né? Ah, a professora falou hoje que o aborto é muito bom, pai. Meu corpo, minhas regras, né? Não, peraí, filho, né? Vamos conversar, né? Né, o Trump é o pior ser humano do planeta. Não, calma, vamos conversar, né? Será que é mesmo, filho? Vejamos, o que que ele está fazendo? Está fazendo isso, 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 isso. O que que é mal aqui?
né? A gente tem que conversar, né? Explicar, raciocinar, né? E foi o que nós fizemos aqui em casa e fazemos até hoje, né? Não é Funciona. porque tem 20 e tantos Não é porque anos. tem 20 e tantos anos que você deixa de fazer. Todo dia, toda semana tem conversa, né? Que nem eh, minha filha às vezes me manda questões, né? Ah, pai, olha o que o fulano falou aqui, né? Não sei o quê. Eu falo, mas, filha, vamos olhar direito, talvez não seja isso, vamos pensar, talvez ele esteja falando por causa disso, né? Eu também aprendi a não sair batendo de frente. A gente tem que fazer as pessoas pensarem, né? Aquelas que estiverem na possibilidade de pensar. Tem gente que já foi pego, né? E não tem jeito. Mas é isso, você tem que, eu acho que é muito bom, é isso mesmo, não tem, né? Melhor falar, "Ah, não sei, não tenho opinião." É, e vai chegar o momento em que ele vai ter solidez para apresentar as posturas dele, né? E porque você não vai para a escola, né, para ser doutrinado, nem para doutrinar ninguém, você vai para estudar, né? Felizmente, as escolas nada do que está acontecendo no mundo é por acaso, gente. Tenho certeza disso. Né, é só você começar a pegar documentários do Brasil Paralelo, os vídeos do Olavo de Carvalho e outros, você vai entender que não tem nada por acaso, entendeu? Todo um trabalho muito bem feito, que começou faz muito tempo e eu li muito sobre isso, entendeu? Não estou falando aqui porque eu ouvi alguém falar, eu estudei esses caras, eu li esses caras, eu sei quem eles são, sei o que pensam. Entendeu? Vai ler Lenin, Guevara, Mao Tse Tung, Marx, Lenin, Engels, né? O italiano lá que escapou o nome dele agora. Mussolini. Não é o Mussolini, é o filósofo marxista italiano que é o pai dessa bagunça toda, na verdade, porque ele traçou a estratégia de conquista cultural, né, pela escola, pela igreja, pela mídia, e é tudo muito bem planejado, né? E aí você vê, né, estudantes frágeis, né, que chegam na universidade e aderem, porque todo estudante quer salvar o planeta, né? Ele quer ser um herói, ele quer ser um revolucionário. E eles pegam essa ingenuidade, essa boa vontade, e você está lá gritando para, né, sem saber que você está gritando por assassinos, né, que se pudessem te matariam, né, e ou te escravizariam, ou te usariam como escravo sexual, né. Então é catastrófico, né, porque é ignorância, né, é você ir aplaudir e apoiar quem, assim que puder, vai te matar, né. Eu tenho uma aluna que acabou de voltar do Afeganistão. Era uma menina que queria ser médica, né? Veio do Afeganistão para cá e de repente ela sumiu, né? Sumiu. Eu falei, mas onde está a fulana, né? Ah, ela viajou para o Afeganistão, tal. Mas aí alguém veio me falar, ah, professora, ela foi casar. Foi casar no Afeganistão? O marido dela tá lá, né? Ele não é aceito aqui no Canadá, mas ela estava prometida para ele desde pequenininha. Aí ela voltou, né? Toda coberta, cheia de véu, tudo, né? E o sonho de ser qualquer coisa acabou, porque agora ela tem que obedecer a um marido que nem aqui está. Então, aí você vê mulheres, né? Indo para frente das universidades, né? Defender esses loucos, né? Agora, no Afeganistão, baniram os livros escritos por mulheres. Nenhum livro escrito por mulher pode existir nas livrarias e nas bibliotecas, nas poucas que existem, né? Mulher não pode estudar e por aí vai, né? Então, a gente tem hoje no mundo alguns grupos de poder, né? Que disputam a alma humana, né? E as pessoas não olham
né? Para o que são esses grupos. De um lado, você tem um grupo que é materialista, comunista, né? Mas, por exemplo, né, simplesmente inaceitável, né? Que uma pessoa que se diga espírita possa aderir, né? Adira, né? A esse tipo de percepção. Do outro, você tem uma religião militante e agressiva, né? Que nos livros dela, né? Basta ler, você vai ver lá, né? O infiel deve ser morto, o infiel deve ser perseguido, o infiel é idiota, né? Engane-o, né? E depois acabe com ele, né? É o Antônio Gramsci, é isso mesmo, famoso Gramsci, né? E, gente, não vou aqui, né, continuar porque a gente poderia ir longe. Agora, nós temos o que no nosso mundo? Nós temos Sócrates, Platão, né? Nós estamos abertos às filosofias do mundo todo. Você pode ser budista, você pode ser zoroastrista, você pode ser islâmico, se você quiser, né? Nós temos a filosofia de Aristóteles, nós temos os grandes sábios da Grécia, nós temos os grandes sábios do Ocidente. Onde é que foi feita a ciência que nós conhecemos? No Ocidente. Por quê? Porque é livre. Porque nós temos a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus é inteligência, né? Que o universo é lógico, né? Então você pode estudá-lo, porque você vai, né, entender. Ele é feito por leis. Então, onde se desenvolveu a ciência? No mundo ocidental, né? Hoje a China está disparando, copiando, roubando, né, patentes e conhecimento ocidental, né? O que que o mundo islâmico produziu em 1000 anos? Nada, absolutamente nada, né? São sociedades que estagnam, né? Então, a nossa sociedade não é boa, não, ela não é perfeita, né? Mas nós temos a moral, né, judaico-cristã, nós temos o cristianismo, né? Nós temos as grandes catedrais, as obras de arte, os grandes músicos, tudo foi produzido no Ocidente. Ah, não existe coisa boa no mundo? Lógico que existe, né? Lógico que existe, né? Só procurar, né? Só tem, mesmo no mundo islâmico, né? Por exemplo, no mundo iraniano, tem grandes filósofos, né? Shuravardi é um filósofo belíssimo. Quantos conhecem no Ocidente? Poucos. Né? Belíssimo. Ele tem toda uma filosofia sobre a luz, né? Que é maravilhosa, né? A China, você tem Lao Tse, né? Você tem Confúcio. Existe beleza e sabedoria no mundo. Na Índia nem precisa falar, né? Então não estou falando que só nós somos os tais. Só que estas culturas todas podem crescer aqui. Agora, tenta ser cristão no Egito, ou judeu, ou indiano, né? Não vai demorar muito para tua cabeça estar a prêmio. Então, tem que se informar, tem que saber, né? Porque a ignorância é a pior coisa que existe. Agora, o que são todos esses espíritos nessas zonas inferiores? São gente que quer comer, beber, fazer sexo e que alguém diga para eles o que pensar, né? Se você der um livro, ele vai dizer, não, me fala o que eu devo pensar e tá tudo bem, Tá empurrando com a barriga. né? Então, nós não podemos ser assim, né? Claramente. Mas é isso. Acho que o nosso tempo esgotou. Vamos finalizar por hoje. E assim, né? A gente repete aqui o que fala o Charles Kirk, né? Ninguém precisa estar de acordo com o César, né? Só apresente argumentos bons e que sejam interessantes, a gente vai refletir e, se for o caso, mudar, né? Essa semana eu discutia com a Yuri, né, a questão do aborto e, eu fiquei depois pensando, eu falei, poxa, eu acho que eu não aprendi a amar ainda, né? Porque a gente discutia, né, a questão
da mulher que, né, eu não seria capaz de dizer para uma mulher, né, que sofreu violência sexual, para ter um filho, né, para ter esse filho, mas se ela tivesse, eu a apoiaria, ajudaria, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né, eu não penso e sinto como uma mulher, né? Uma mulher, ela vai pensar na vida, ela vai pensar na criatura, né? Não importa de onde ela veio, o que ela sofreu, né? No entanto, nos raciocínios da Yuri havia erros, né? Que depois ela precisa voltar ao assunto para que eu explique, né? Como você imaginar que tudo está predeterminado, né? Não está predeterminado, né? Então, Eu ainda tenho uma lista de argumentos. sim, sim, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, entendeu? É isso mesmo, É assim que a gente é assim que a desenvolve. gente desenvolve, né? E eu, né, se eu tiver que mudar de opinião, porque a opinião que eu ouvi é melhor, mas eu mudo na hora, né? Só burro continua insistindo quando já percebeu que está errado, né? Só teimoso, a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum, né? Então, por exemplo, a gente tem que estar estudando, né? Ter argumentos, refletir, pensar. E não precisa ter pressa para estar certo, nem para estar errado, nem para. A gente está crescendo, aprendendo, e é isso o processo, né? Está bom, vamos finalizar por hoje. O tempo já esgotou. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, dá-nos, Senhor, a bênção destas presenças, que eles possam estender as mãos sobre nós, que nós possamos, Senhor, aquietar nossas almas, para ouvir no silêncio da prece estas vozes de doçura, de amor, que querem que aprendamos mais do que ter razão a amar, a servir, a perdoar, que nós possamos, Senhor, ouvir estas vozes, que eles possam nos trazer claridade e compreensão para que nossos estudos renovem nosso pensamento, nosso coração e nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, a bênção que nos vem do mais alto, a bênção e a alegria destas presenças, a alegria de aprendermos, de conhecermos a mensagem divina, que possamos, Mestre, partilhá-la como um pão sagrado, que alimenta, que renova. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.